Oi, gente. Espero que vocês estejam bem. Sabe, eu queria falar um pouquinho sobre preconceito. O pior dessa doença, da síndrome do pânico, da depressão, da ansiedade, da insônia, do medo, é que as pessoas acham que é frescura. E não é só pessoas do seu convívio de trabalho, de amigos, da própria família. Às vezes é pior da própria família. Eu me sinto um peixe fora d'água em qualquer lugar. Prefiro não sair de casa, só saio em última instância. E tô me sentindo super mal. Porque ninguém quer estar do lado de ninguém doente. Você só é bom quando você está produzindo, quando você está trabalhando, quando você está podendo viajar. Quando você está na lama, como eu estou, todo mundo se afasta. Amigos, família, parentes, todo mundo. E você fica só, sem ninguém. Eu trabalhei a minha vida inteira. Desde pequenininha que eu ajudo meus pais no comércio, meus pais já faleceram. Eu ajudava a minha mãe no bar dela, não me arrependo de nada disso. É um orgulho imenso. Ajudava minha mãe, levava meu irmãozinho para a escola. Aí quando eu levava meu irmãozinho para a escola, ele não queria ficar lá, com medo, começava a chorar. E como na época o Jardim da Infância, chamado na época Planed, chegou na periferia, não tinha uma professora, não tinha sala de aula, não tinha quadra, a quadra era toda de terra. Enfim, e ela tinha muitos alunos, então ela pedia para a gente ajudar. E eu ia, gosto de criança, tanto é que me tornei professora. Levava meu irmãozinho para a escola e quando era 2h30 da tarde eu falava para ele, agora eu vou tomar um banho para poder voltar para eu estudar, tá bom? Aí ele aceitava. Eu corria na minha casa, que era na outra rua, tomava um banho rapidinho, aí voltava, ainda levava ele em casa e voltava para a escola. Era pertinho. E a professora dele me adorava e a recíproca é verdadeira. Então, fiz esse trabalho dos 11 aos 13 anos de idade. Maravilhoso. Ajudava minha mãe, ajudava a professora do meu irmão. Aí ela concluiu o magistério, pegou uma sala de primeira série e falou para mim, agora você vai dar aula em casa. Como você é boa de matemática, você vai dar aula em casa, eu já vou arrumar uns alunos de reforço para você. Beleza. Comecei a dar aula em casa com 13 anos de idade. E os pais ficavam muito felizes. Aí as mães acharam pouco e ajudando minha mãe no bar. E estudando também. Minha vida não foi fácil, mas foi divertida. E aí de manhã dava aula particular de matemática,
Ainda peguei uns alunos de português. Falei para as mães, português não é o meu forte é matemática. E aí continuei, e no ano seguinte as mães não conseguiram vaga na pré-escola para as crianças, sabiam que eu ajudava a professora do meu irmão, levaram essas crianças todas para minha casa. Eu falei, ai meu Deus, gente, eu não tenho formação, eu não terminei nem a 8ª série ainda, né? Eu não tenho formação, não. Você ajudava a professora tal, então você vai ficar com nossos filhos, porque eles não podem ficar sem estudar. Eu falei, ai meu Deus. E aí tinha um salão que meu pai tinha construído lá para minha irmã costurar e para o meu irmão arquiteto fazer os desenhos dele. Aí eu fui dar aula para essa turminha. Quando eu vi, gente, eu tinha aluno pra caramba, uns 20 de manhã, outros 20 à tarde, ainda ajudava minha mãe no bar e estudava à noite. Nisso eu já estava com 15 anos de idade. Minha mãe, muito sábia, ela era analfabeta, mas ela tinha uma sabedoria grandiosa. Meu pai sabia ler um pouquinho, mas a mamãe não. Um pouquinho não, papai lia muito. Meu pai pagou para um amigo em Alagoas, quando viviam em Alagoas ainda, eu nem era nascida. Ele pagou 30 dias para um amigo dar aula para ele, para ensinar ele a ler e escrever. Nesses 30 dias ele aprendeu a ler e escrever. Muitíssimo bem. Então, quando eu estava com 15 anos, já iniciando o ensino médio, estava no 1º ano, aí minha mãe me chamou e falou, filha, você está muito estressada, muito cansada, você dá aula das 8 da manhã até as 5 da tarde, vai para a escola à noite, ainda me ajuda aqui no bar, então tá muito puxado, eu preciso ir, você não tá ganhando nada, porque eu cobrava pouquinho das mães, né? Então nem sabia cobrar. E aí ela falou, não tá adiantando, dispensa essas crianças para você descansar mais, tal. Eu escutei a minha mãe. As mães não gostaram nada, mas fizemos uma festa de despedida, ganhei muitos presentes e as mães muito felizes pelo aprendizado dos filhos. Até uma das mães chegou a fazer magistério. Depois a encontrei na faculdade, fizemos faculdade juntas. E dispensei os alunos, parei de dar aula e fiquei só ajudando a minha mãe no bar e estudando à noite. Aos 17 anos eu resolvi trabalhar fora, porque alguns familiares achavam que eu trabalhava com a minha mãe porque eu era preguiçosa, não queria saber de trabalhar, né? E achavam que era fácil a minha mãe levar o bar sozinha, coitada. Meu pai ajudava ela de manhã na venda do pão e leite e ele tinha a barbearia dele ao lado. Então ele tinha a clientela dele e minha mãe tinha dela. Não dava, né? Uma coisa era diferente da outra. E aí eu fui trabalhar fora. Falei, mãe, ninguém valoriza o meu trabalho, eu vou trabalhar fora. Aí fui trabalhar fora. Fiquei até os 20 anos de idade trabalhando fora, 3 anos. Nisso, um dos familiares
resolveu ajudar minha mãe no bar, quase fez ela falir o bar, coitada. Aí um dia minha mãe me chamou e falou: filha, ou você volta a trabalhar no bar com a mãe, ou eu vou ter que vender meu barzinho, porque fulano entrou para me ajudar e tá espantando toda a clientela. Falei: beleza. Na hora, assim, nós duas. Falei: beleza, mãe, eu volto a trabalhar com a senhora sim, só que tem um detalhe. Essa casa aqui não é nossa, é de um dos meus irmãos. Então, eu sei que a senhora quer muito uma casa, então nós vamos fazer o seguinte: o dinheiro fica na sua mão, mas a administração é minha. A senhora topa? Aí ela falou: eu aceito. Na hora que eu comecei a mexer no bar, ela cobrava pra caramba. Porque a minha intenção era transformar o bar no mini mercadinho. Eu transformei, mas o balcãozinho dela vender as cachaçinhas, as bebidas, porque ela já tinha uma clientela, né, de pessoas que chegava, tomava uma dosezinha de bebida tal, e ia embora. Então, falei: tudo bem. Seu balcãozinho fica aí nos fundos e aqui na frente vira um mini mercadinho. E assim nós fizemos. E combinei com meu pai o seguinte: a partir de hoje, pai, a sua aposentadoria vai direto para a conta da mamãe. Tudo bem? Ele: tudo bem. Abri uma conta para minha mãe num determinado banco. Nessa conta, no nome da minha mãe, ia a aposentadoria do meu pai, a renda do bar, e eu não trabalhava só no bar. Eu trabalhava com uma outra empresa de vendas. E tudo que eu ganhava, eu usava parte para manutenção do carro, que o carro era da minha mãe, e o restante ia para a conta dela. Eles tinham ganhado como é que fala? Um terreno de 2 irmãos meus. Eles deram a entrada e pegaram o terreno e deram para o meu pai e para minha mãe. Falaram: nós já demos a entrada, agora vocês paguem as mensalidades, o imóvel é de vocês, né? Então, era um presente dos meus irmãos. O imóvel já estava pago, eu já tinha feito como é que fala? Na escritura, eu fiz a planta da casa que eu queria fazer, porque eu queria construir um supermercado embaixo e a casa da minha família em cima. É como na época já só tinha eu e mais 2 irmãos solteiros, então eu queria fazer suítes, tal. Fiz um croquis, entreguei mostrei para meus pais, eles gostaram, e para o meu irmão caçula, que era meu grande companheiro. Não vou falar nomes aqui, tá, gente? Para não expor ninguém, não quero confusão e tal. E aí eu fiz o croquis, entreguei na mão do engenheiro, o engenheiro fez a planta pronta, mas a gente não conseguia construir, porque minha mãe, muito sábia, sabia que o dinheiro seria muito alto e aí a gente não tinha condição, o que nós tínhamos era insuficiente. E agora, o que eu faço? Né? Porque quem administrava o comércio era eu. Falei: tá bom, mãe, a senhora não quer morar lá? Não, não quero morar lá. Não temos condição de construir lá. Falei: então, vamos vender. É mais uma renda que vai para sua conta, tudo bem? Tudo bem. Coloquei o imóvel à venda. Na época, valia 30 conto, não sei quanto que seria, 30 mil reais, sei lá, não lembro qual o valor da moeda. E o cara, chegou uma pessoa para comprar à vista, mas queria um desconto de 30 para 27.
Meu pai e minha mãe aceitaram, vendi, o dinheiro foi para a conta da minha mãe. E eu resolvi tudo, fui no cartório para fazer o registro da venda do imóvel, tal, tudo certinho, bonitinho. Eu gosto das coisas tudo muito. Eu sou muito metódica, muito chata, sabe? E aí tudo bem, fiz tudo, resolvi, dinheiro na conta da minha mãe. Mas alguns familiares falavam que o dinheiro estava no meu bolso. Tudo bem. Até um dos meus irmãos chegou e fez uma proposta. Falou, vocês querem comprar uma casa? Para quê? O pai e a mãe já estão de idade, é só para os filhos brigar, não sei o quê. Quebra tudo isso aqui e faz um supermercado. Falei, tá bom, vou pensar na sua proposta. Outro irmão chegou, tô precisando de dinheiro. Aí pediu para minha mãe. Minha mãe falou, é com a fulaninha ali. Aí ele veio falar comigo, eu falei, não vai dar. Ele ficou bravo pra caramba. Eu falei, desculpa, me perdoa, não posso. Eu vou comprar a casa da minha mãe. Ela quer a casa, eu vou comprar. Mas para que comprar casa? Falou um monte. Eu falei, tá bom. Escutei mais um monte de desaforo. Enfim, segurei a onda até encontrar a casa que meus pais queriam comprar. Eu falei para eles, quem vai comprar é vocês, quem vai morar é vocês, porque depois eu vou cuidar da minha vida. Eu já tenho 22 anos, o meu objetivo termina com a compra da casa, o meu objetivo com vocês, meu pai e minha mãe, que eu amo e respeito. Depois eu vou cuidar da minha vida, eu vou morar sozinha, eu vou casar, eu vou fazer alguma coisa, né? E assim fizemos, compramos a casa. Compramos a casa, demos o dinheiro que tinha adiantado, reformamos. Meu pai ficou 6 meses na casa com pedreiros trabalhando para reformar tudo. Foi feito o comércio deles na frente, um comércio bacaninha, não é muito grande, mas um comércio bacana. Foi feito garagem, meu pai reformou tudo junto com os pedreiros, sob os meus cuidados, a minha administração, né, do dinheiro e tudo mais, e nos mudamos no final do ano. Maravilha. Meus pais tinham uma casa para morar. Quando eles terminaram de pagar, até então era um contrato de gaveta, porque tinha que terminar de pagar, porque nós compramos de um irmão meu, mas comigo é tudo. Minha mãe falava assim, filha, tudo tem que ser preto no branco, e eu sigo isso até hoje, tem que ser tudo preto no branco, entendeu? E aí eu falei, fizemos o contrato. Terminou o contrato, terminou de pagar, eu lembro que a minha mãe chegou para mim e falou, filha, a última parcela da nossa casa foi paga, agora é com você, para tirar a escritura. Eu lembro que eu estava grávida da minha filha, corri, pintei, bordei. Não foi com o meu dinheiro, porque eu trabalhava com os meus pais, mas assim, eu não tinha salário e nunca fiz questão. E não me arrependo. Tudo isso que eu contei para vocês, eu fiz e faria tudo de novo. Entendeu? E aí, mas meu pai me dava o dinheiro e eu corria atrás para tirar a escritura. Tirei a escritura. Eu já estava nos dias de ganhar minha filha, tirei a escritura no nome dos meus pais. Como o imóvel era grande, meu irmão já tinha vendido uma parte para uma outra família, a escritura saiu no nome dos 4, tudo bonitinho, tudo no cartório resolvido redondinho. E aí, agora na morte da minha irmã em fevereiro, é que eu descobri que um dos meus irmãos espertalhões, que nunca ajudou meu pai e minha mãe em nada,
estava tentando tomar a casa dos meus pais, que já são falecidos. Minha mãe falava orgulhosamente: filha, eu tenho uma casa para morar porque você ajudou a comprar. Isso não tem dinheiro que pague. Meu pai, ele tinha um carinho tão especial pela minha luta, pela minha batalha junto com eles. Meu pai era um grande admirador meu e eu dele. E o meu irmão caçula era o meu xodó e o meu ajudante, porque tudo que eu ia fazer, ele estava do meu lado para me amparar, né? E, enfim, resumindo, casei, fiquei morando no mesmo imóvel. Meu ex-marido reformou uma parte da casa que estava ainda sem reforma para nós morarmos. Depois o meu irmão caçula resolveu casar também, construiu mais 2 cômodos, banheiro, bem bonitinho, arrumadinho, com lavanderia e tal. Então nós tínhamos uma casa, a casa dos meus pais, a do meu irmão, a minha, o comércio dos meus pais e a garagem. Uma casa bem localizada, tal. Mas, como eu ia dizendo, um dos meus irmãos se apossou da escritura quando meu pai era vivo, que minha mãe faleceu antes dele. E acho que ele pensou que com a escritura na mão ele podia fazer o que ele queria. Eu soube que ele tentou trocar, depois que meu pai morreu, tentou trocar o imóvel com uma construtora. O engenheiro olhou e falou: não, isso aqui, quem são os donos dessa outra parte aqui, né? Tem que apresentar todo mundo aqui. Meu pai e minha mãe já morreu, então, cadê os herdeiros? É de fulana, mas não tá, aqui não tá no papel, aqui tá no nome dos seus pais, então eu tenho que trazer os herdeiros e tal. E aí ele tentou trocar numa outra região, que é a área de manancial, ninguém tem escritura, tentou trocar a casa. Nisso ficou morando 2 irmãos meus, uma irmã e um irmão, que é essa irmã que faleceu agora em fevereiro. Graças a Deus que o meu irmão que mora lá falou para minha irmã, falou: você quer ir atrás do fulano para pegar essa casa lá em determinado lugar sem escritura, você vá. Eu vou ficar aqui. E aí, graças a Deus, ela resolveu ficar lá porque seria uma transação ilegal. E pelo que eu me conheço, eu não ia deixar barato. A justiça, eu teria que entrar na justiça. Resumindo, minha irmã faleceu, aí eu descobri tudo isso, descobri que tinha dinheiro na conta e ela não podia nem pintar a casa onde morava, porque se meus pais faleceram, quem ficou morando na casa tinha que cuidar. A casa está exatamente do jeito que eu e meu irmão caçula e nossos cônjuges, meus pais, inclusive, deixamos há 30 anos atrás. Isso é revoltante. Enfim, tivemos uma reunião na casa desse irmão. Ele não apresenta a escritura. Eu entrei em contato com o cartório, peguei uma segunda via, porque graças a Deus nessa vida eu estudei bastante. Eu tenho um currículo entre graduação, pós-graduação, curso de extensão e cursos de nível médio, enfim, tudo dá mais de 33 cursos. Não fiz mais porque fiquei doente. Quando eu fiquei doente, eu estava cursando matemática. Enfim, foi uma briga danada, mas acabamos tendo
além dessa primeira reunião, tivemos uma segunda que eu marquei com o meu advogado. E esse meu irmão, que estava de posse de tudo, de escritura, de dinheiro da minha irmã, carro da minha irmã e tudo, não queria abrir mão de nada. Eu falei, não é assim, rapaz. Não, o cara não deixava nem o advogado falar. O advogado explicando para ele. E a gente não queria o dinheiro. Já que tinha dinheiro na conta da minha irmã, nós queríamos pegar esse dinheiro e fazer o registro da escritura. Que ele estava com a escritura e não fez o registro. Então, tinha que se fazer o registro e pagar o advogado, que ele não ia trabalhar de graça, claro, né? Aí, para não fazer o inventário e pagar o advogado, ele resolveu dividir o dinheiro da minha irmã para os irmãos. Tudo bem, devolveu, dividiu o dinheiro, mas o carro dela tá lá com ele, no nome dele. Ela pagou o carro para ele, ele continuou com o carro no nome dele. E eu não levei mais o caso adiante, porque eu fiquei meio que sozinha, entendeu? Uma parte dos irmãos ficaram do lado dele, outra parte ficaram do meu lado, mas assim, do meu lado, mas quem vai tomar as decisões sou eu. Estou doente. Eu estou doente, eu não sou mais a pessoa que eu era com 22 anos de idade. Hoje eu tenho 53. E depois que eu me casei, eu ajudei meu ex-marido a construir uma casa de 3 andares. Eu construí junto com ele 2 escolas. Eu trabalhei, estudei, feito uma camela, sabe? Para não dizer um nome mais chulo. Hoje, graças a Deus, meus filhos estão criados, formados, graduados, casados, e eu estou divorciada. E não estou sem nada, porque não foi só essa casa que tínhamos e 2 escolas. Compramos também um apartamento. Então eu resolvi ficar com o meu apartamento, ele ficou com a casa. Eu tenho meu carro, tenho minha vida, meu trabalho, com a graça de Deus. Agradeço imensamente a Deus por eu ter lutado tanto, estudado tanto e ter condições de passar e ser chamada em um concurso, que eu não passei só em um concurso, viu, gente? Eu passei nos 10 concursos, mas com a graça de Deus eu fui chamada nesse, e é esse concurso, é esse trabalho que me sustenta e sustenta a minha casa, com a graça do Pai Eterno. Agradeço imensamente a Deus. Sou muitas vezes incompreendida, porque esse tipo de covardia que tem com os familiares eu não tolero, não suporto. Então eu prefiro ficar de lado, eu prefiro ficar de canto. E às vezes as pessoas não entendem isso, como aconteceu da minha filha falar no domingo que eu estou doente porque eu tenho muita mágoa, porque eu não perdoo as pessoas, tarará. Não, eu já perdoei todo mundo. Todas as pessoas que me fizeram mal nessa vida, eu já perdoei. Os amo, não quero mal nenhum, mas eu não sou obrigada a andar de braço dado com ninguém, nem na casa de ninguém que já me maltratou, que já me fez tanto mal. Porque Jesus disse para nós perdoarmos quantas vezes fosse necessário, né? 70 vezes 7. Mas ele não falou, ele falou para a gente não ser hipócrita. Então, se você juntar as duas coisas, perdoar é uma coisa. Agora, você perdoa o fulano, daqui a pouco você está de braço dado com ele. Aí ele faz a mesma palhaçada com você. Aí você perdoa, daqui a pouco está de novo. Então, comigo, isso não funciona. E Jesus falou, quando você pedir perdão, peça perdão e não peques mais, ok?
Aí a pessoa acha que perdoar é bonitinho, pedir perdão é bonitinho, e o outro besta acha que ficar perdoando é bonitinho também. Não, tá errado. Quando você pedir perdão, peça perdão de verdade. Outra coisa, a pessoa botar um áudio xingando a mim e toda a minha família, aí depois bota um áudio dizendo que ama todo mundo, peraí, ou você ama essa raça ou você odeia. Decide, né? Então eu sou assim, gente. Mas eu tô cansada, vou parar um pouquinho, vou descansar. E fiquem com Deus. Obrigado por ter me ouvido. Um abraço a todos.